Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente do estúdio do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os nossos parceiros para o Projeto Educador Debates. Essa é uma parceria que tem se mostrado bastante interessante, né? A divulgação tem sido bem bacana. E comigo hoje está, claro, o meu colega de projeto, Dr. Luciano Machado de Oliveira. Nós dois somos anestesiologistas, especialistas em dor e cuidados paliativos. E o tema de hoje, antes de apresentar nossos ilustres convidados, e são bem ilustres mesmo, tem um até que foi um pedido do público para que ele voltasse, tamanha a audiência que teve num dos nossos debates sobre luto, né? Mas eu vou voltar a apresentá-lo formalmente. Queria falar um pouquinho sobre esse tema que é desprescrição no paciente idoso, né? Eu vou dizer que é uma das grandes... um dos grandes tormentos que nós temos como médicos clínicos que tratam dor, né? Que tratam dor crônica. É aquela prescrição imensa. Então, o que é isso? É simplesmente tirar remédios de uma prescrição? Vamos ver. A desprescrição, eu fiz uma colinha aqui, no paciente idoso é um processo planejado, supervisionado e individualizado de redução de doses, suspensão ou substituição de medicamentos, com o objetivo de minimizar riscos e otimizar o tratamento. Ela não significa simplesmente parar remédios, mas sim uma prática clínica estruturada que vai buscar avaliar continuamente a necessidade de cada medicamento diante da condição atual do paciente, reduzir a polifarmácia, né, que é o uso excessivo de fármacos, e os seus riscos, como interações entre essas medicações, efeitos adversos e quedas. Tem que se prevenir muito a queda no idoso, principalmente idoso frágil. Priorizar qualidade de vida, funcionalidade e segurança em vez de apenas manter prescrições antigas. Revisar a prescrição de acordo com critérios clínicos. Em resumo, a desprescrição é parte de um cuidado centrado no idoso, que reconhece que muitas vezes menos pode ser mais em termos de segurança, eficácia e bem-estar. Bem, para essa discussão, chamamos dois amigos. Vou apresentar para vocês. O primeiro aqui é o Dr. Eduardo, já conhecido aqui do Projeto Educador Debates, Eduardo Rostin Sabe. O Eduardo é médico psiquiatra, pós-graduado em hotelaria hospitalar, diretor proprietário da Vitalis Morada Sênior, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, antiga FFF-CMPA, professor titular em Psicogeriatria no Instituto Abuchain, CEJBF e IBCMed, né? E diretor científico da Abras RS. A Abras ela é uma associação de apoio a familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer. E ele é conselheiro da Câmara Técnica de Psiquiatria do CREMERS. Bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado. E para debater e acrescentar bastante nisso, hoje temos a satisfação de estar aqui com um novo amigo chamado Dr. Bruno Rocha. O Bruno ele é farmacêutico clínico e hospitalar e especialista em gerontologia. Ele é farmacêutico da seção de farmácia clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso na mesma instituição. Ele é coordenador do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital de Clínicas. Coordenador adjunto do curso de especialização em farmácia clínica do HCPA.
presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Rio Grande do Sul. Ele é doutor em endocrinologia pelo programa de pós-graduação em Ciências Médicas da URGS, mestre em epidemiologia, também pelo programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal. Bruno, grande satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, agradeço o convite de poder estar aqui debatendo com vocês. E é um assunto que teria milhões e milhões de minutos para a gente ver. Para muita gente é coisa nova, para mim é uma necessidade, né, geral de quem trabalha com idoso. E a gente vai destrinchar algumas coisas. Começo perguntando para vocês, eu quero ouvir a opinião do Eduardo, por que a polifarmácia é tão comum em idosos? Depois nós vamos ver a experiência do Bruno com isso, lidando dentro do hospital. Então, satisfação estar aqui com vocês, Bruno, Luciano, Riso. E ter voltado, né? Que bom quando a gente volta. Bom para assim, nós. Né? Isso aí. E, bom, existem vários fatores, né? Por que se acumula tanto medicamento no idoso? E o mais óbvio deles é a idade, né? O tempo de vida, que vai acumulando também situações de saúde. Vai sendo necessário daqui a pouco tu usar mais um ou outro medicamento. Lá quando a gente é mais jovem, a gente apronta e nada acontece, né? No idoso subiu na escada, já era. Né? Já era. Já tem que usar um remédio para dor, a coluna já grita, se caiu, então, né? Já tem a osteoporose, já tem uma série de fatores. Todos vão acumulando necessidades de tratamentos, né? Então a primeira questão é essa. É a variabilidade, a quantidade de doenças que vai se acumulando ao longo da vida. Que, por um lado, é ruim, por outro lado, a gente está convivendo com mais doenças crônicas porque a gente está vivendo mais. Se a gente for lembrar, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, em 1991, a gente tinha o câncer como aquela doença que matava muito rápido. Né? E hoje a gente convive com quadros na oncologia e se vive bastante tempo com isso, né? Então, mudou bastante esse cenário. Claro que aí a gente precisa quimioterápicos, precisa de medicamentos para estar suportando também. A outra questão é que o idoso ele também vai conhecendo mais gente. E ao conhecer mais gente, a gente divide em dois braços. Conhece mais médicos e vai a mais médicos, e daqui a pouco tem um médico que ele conversa, eu não estou dormindo bem, tá aqui um remédio. Daí ele esqueceu, daí no outro médico lá, de repente um era o cardiologista, ele vai no endocrinologista e vai, tu sabe que eu tô com uma dorzinha aqui, esqueci de falar, tá aqui o remédio, né? Os médicos não conversam muitas vezes entre si. Esse ponto eu acho crucial. Essa é uma questão muito importante e não sabe também todo o histórico das medicações do paciente, e aí vai se acumulando. E dentro desse, eu falei dividir em dois braços, né? Um é de conhecer muitos médicos e outro é as conversas de comadre, de compadre, né? Que é a automedicação, né? Que é muito comum. O que eu tomo? Olha, para mim funcionou isso aqui, toma também. E aí a pessoa vai e emenda um remédio no outro, remédio no outro, né? Então, todos a gente pode reunir na questão do tempo de vida. Quanto mais se vive, mais tu tem doenças para tratar, e muitas vezes com medicamentos, mais pessoas tu conhecem e mais médicos tu visitaste nesse período. Porque, Bruno, uma coisa que chama a atenção dessa coisa da polifarmácia, muitas vezes a gente questiona o paciente ou o familiar que está junto com o idoso, por que ele toma essa medicação? Eles não lembram nem de quando e nem quem prescreveu. Né? Olha, eu não sei, isso aqui foi uma vez que ele foi lá, foi no posto ou foi em algum lugar, colocaram e ele toma até hoje. E para que é essa medicação? Eu não sei, eu acho que foi o clínico que deu, ou às vezes o cardiologista deu, né? Mas não se questiona, né? E outra coisa foi o que comentou o Eduardo, né? Não se falam, né? São prescrições individuais, né? Feitas individualmente para um paciente, juntando todas no final, né? Como é que tu vê essa polifarmácia?
Mais uma vez agradeço aqui o convite, Imagina, né? nossa. E concordo, né, com várias questões que o Dr. Eduardo já trouxe, né? Essa questão da ida a múltiplos serviços de saúde diferentes que não têm uma comunicação entre si, né? Para mim parece ser um dos fatores cruciais que a gente pode futuramente assim pensar de que tem alguma forma de tentar melhorar, né? Eu trabalho no SUS, a gente não tem o eSUS, por exemplo, implantado completamente, que seria uma forma de resolver, por exemplo, né? Então, a gente tem pacientes que vão lá no seu médico da atenção primária, vão no seu especialista, né? Tem várias vezes no mesmo especialista ortopedista, um da coluna, o outro é do braço, e aí dão medicamentos diferentes e o paciente sai com aquilo tudo na mão. Muitas vezes ele se questiona, né, se realmente vai precisar ou não utilizar, mas a gente tem aquele braço dos pacientes que realmente vão utilizar, mesmo sem entender, né? E acho que uma coisa muito importante é o tempo despendido para coletar essas informações. Se a gente for pensar, né, numa consulta de 15 minutos, é possível fazer isso, É impossível. né? Ou numa entrevista rápida no setor de emergência, né? No momento de admitir o paciente no hospital, né? Não, Chegou não com tem. alguma questão aguda. Então, acho que isso é uma reflexão importante também, né? Da polifarmácia, a gente vê a importância disso para gastar o tempo para coletar essas informações e fazer essa avaliação, porque se o idoso ele usa aquele mesmo medicamento há 20, 30 anos, o organismo dele já é diferente, né? Ele vai depurar diferente, né? Ele vai ter, às vezes, acúmulo de alguns medicamentos, então E é bem isso, né? importante É 20, fazer 30 essa... anos usando a mesma medicação, né? Às vezes sem uma revisão, cara. Sem uma revisão, né? É aí que eu vou entrar com uma pergunta para vocês dois também, assim. Como é que vocês veem, né, os riscos de se manterem prescrições assim tão longevas, né? E tão múltiplas, antigas, né? múltiplas, e não haver uma revisão periódica disso, né? A gente vê muito mais a somação do que a depuração, a qualificação das receitas, né? Como é que vocês veem isso? Posso começando? Então, Claro. Acho que a gente tem muitos riscos, né? Alguns, né? O Riso já comentou, assim, a gente pensando na pessoa idosa, né? A gente quer manter o idoso funcional, conseguindo ser independente o maior tempo possível. E uma queda, por exemplo, é um evento muito drástico que vai mudar completamente o futuro daquela pessoa, daquela família. Pode né? ser um limitante de pode vida, ser um né? limitante. Se a gente tem um idoso que fazia tudo, às vezes tem idosos que cuidam de outros idosos, Exato. né? E a gente recebe pacientes que teve alguma queda, né? Por uso, por exemplo, de benzodiazepínico, por uso, né, de algum medicamento que causou tontura, sonolência. Então, isso muda completamente, né, a trajetória de vida. Então, né, eu vejo que um dos eventos mais importantes, além de outras reações que muitas vezes vão ser mais exacerbadas no idoso, né, por questões de redução da função renal, né, muitas vezes que pode ocorrer, alterações gerais de como o medicamento vai estar funcionando no organismo, né? Então, o idoso tem o pH gástrico diferente, isso vai alterar um pouco, Exato. né? Às vezes o idoso tem uma redução na questão da distribuição do medicamento dentro do organismo, tendo um acúmulo maior, e com isso aumenta o risco tanto de reações adversas como das próprias interações. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão tendo algum evento adverso, né? Não, eles chegam lá na emergência com a queda e não é feita, por Não se exemplo, não se associa, né? associa. Não né? se associa. E outras que a gente vê, né, dentro desse processo de múltiplas prescrições, eu já vi casos do idoso utilizando anticoagulante, e aí o questionar assim, tá, mas qual é a razão? Ele teve uma trombose e tal, há 5 anos atrás. Eu digo, bom, então deixa eu falar com o médico e tal. Não, mas aquele médico nunca mais foi. Né? Então, e como é que é feita essa prescrição? Não, agora o outro médico mantém. Então, essa coisa de não se comunicar em cima de uma prescrição, né? E a família fica refém, me parece, disso, porque ela não quer mexer. Né? Por outro lado, eles têm medo, porque é muita medicação. Né? Então, E provavelmente porque em algum momento foi muito útil. Foi. O Sim. medicamento funcionou, né? Sim. Agora vamos pensar assim,
Vamos voltar 20, 30 anos atrás as nossas vidas. O que continua igual de lá para cá? Vamos pegar a nossa carteira de identidade antiga. Já não me fale uma coisa. Automóveis. Vamos pegar... Tudo muda. Componentes para cozinha, higiene. As coisas mudam. E se as coisas mudam e muitas vezes são melhoradas, né? Vamos ver que as pesquisas também fazem isso com os medicamentos e vamos ver que o nosso organismo também muda com o tempo. Então, as nossas necessidades mudam e o que a gente tem para as nossas necessidades evoluiu também. Então, ficar tomando um velho medicamento que era muito conhecido lá atrás pode não ter mais efeito nenhum. E que deu certo naquela época, né? Pode não ter efeito nenhum e pode ser um grande malefício, inclusive pode estar causando um grande mal, né? Então, de novo, olhando para a questão do tempo, né? O tempo passa e a gente precisa acompanhar as mudanças do tempo, inclusive dentro da gente, nosso organismo também se modifica, né? E existe assim, qual é, bem para ti, Bruno, assim, que ferramentas ou critérios ajudariam o profissional a identificar medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso, né? Porque a gente olha aquilo, muitas vezes a gente tem dificuldade de avaliar, porque não é, como tu falou, um ortopedista do ombro, outro daquilo, de lá, nós somos especialistas em dor, aí tem o endócrino, tem o cardiologista, tem o clínico geral, o geriatra, né? Então a gente tem essa dificuldade, tem o psiquiatra, né, atuando, e a gente também tem medo de entrar nessa seara, né? Mas aí eu queria saber se tem ferramentas que possam nos ajudar com isso. Sim, existem já várias ferramentas, né, para identificar, né, medicamentos potencialmente inapropriados, né? Desde os anos 90, assim, já se estuda um pouco isso. Mas além da questão dos medicamentos potencialmente inapropriados, a própria prescrição inapropriada, que é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que é algum medicamento sem uma indicação clara, né? Então, independente da classe farmacológica, né? Depois a gente entra falando especificamente, né, de algumas classes, mas um medicamento, quando a gente volta lá tem o conceito da OMS de uso racional de medicamentos, então que é o medicamento apropriado à condição clínica do paciente. Se a gente não tem uma indicação clara, né, revisando, né, com o paciente, o prontuário, as informações, os exames, né, ele é um medicamento que é potencialmente desnecessário, né, e pode estar causando algum dano, né, para aquele paciente. E questão de ajuste de doses, né, por exemplo, e no tempo também, né, porque às vezes aquilo acontece, né, um medicamento que está sendo usado por um tempo maior do que o necessário também vai estar causando um dano. Está fora né? do lugar. Está fora do lugar. Né, um medicamento que às vezes era para uma questão gástrica, para usar por talvez no máximo 2 meses, faz bem, né, a pessoa se sentiu bem, melhorou. Sim, é difícil parar, né? Isso né? Os inibidores de bomba de próton, cara, é uma tragédia, né? Eles vêm na primeira fila e às vezes, né, o que mais surpreende é quando tu pergunta, né, porque eu peço, a secretária manda, né, que eles tragam listada todas as medicações, né, para consulta, para a primeira consulta. Mas eles não listam o inibidor da bomba de próton, o omeprazol, pantoprazol, seja qual for. Porque para eles nem é mais medicamento. Está incorporado na vida dele aquilo. É como tomar Nescau, Toddy, coisa, eu tomo meu omeprazol ali, né? Meu chimarrão com omeprazol. É bom trazer a sacolinha, que aí a gente pega eles no pulo. Às vezes, quando traz a listinha e a sacolinha, aí a gente... Aí não tem, né? Aí não tem que... Põe tudo dentro de uma sacola e traz. A gente vê daí a prescrição do vizinho, né? Verdade, é verdade. O que tu acha disso? Tu já aplicou alguma vez alguma ferramenta para isso? Tu já fez a desprescrição? Tu sendo o artífice disso dentro de um paciente politratado, assim? Possivelmente toda semana. É mesmo? Há alguns anos, possivelmente sim. É muito comum e é muito comum ser esse o problema, que não passa pela cabeça do paciente ou da família, ou às vezes de colegas, e aí chega para mim a situação e tu começa
ao invés de dar o medicamento novo, a retirar a medicação e a pessoa começa a melhorar. Isso é bastante comum, né? Justamente porque aquele organismo não suporta mais aquele tipo de medicação ou porque tem alguma coisa melhor. Não é nem a troca, é a retirada. A própria retirada. Interessante. É muito comum, eu te diria assim, que eu tenho uma situação para contar que aconteceu. Tem um momento mais difícil, um momento mais engraçado da situação, né? Me chamaram para atender uma senhora, a irmã dela me chamou para atender na casa dela, que a senhora tinha recebido o diagnóstico de Alzheimer por 2 colegas. E então, tendo Alzheimer, o que eles fizeram? Vão precisar de recursos, né? Pensando como é que evoluiu o Alzheimer, venderam o apartamento e a irmã trouxe ela para morar junto com ela. Não conseguiam vender todos os móveis, botaram tudo junto. Então eu chego para atender a domicílio Não conseguia nem entrar dentro. e tinha 2 apartamentos num, imobiliário de 2 num, né? Essa é a parte mais jocosa. E aí eu começo a conversar, então a irmã que completamente lúcida e informada, me passando todas as informações, né? E quando eu pedi para ver a lista dos medicamentos, me surpreendeu a quantidade de medicamentos com potencial sedativo. Então a gente tinha quetiapina, a gente tinha 2 tarjas pretas, benzodiazepínicos, a gente tinha o lorazepam, a gente tinha o clonazepam, e a gente tinha mais um antidepressivo, então 4 medicamentos da minha área. E eu fui questionando, mas quem é que deu? Então foi Quanto difícil. tempo usa, qual a Foi dose? difícil localizar. E as doses altas e mais de uma vez ao dia. Tá? E aí foi essa história, assim, essa aqui, ela veio problema de coluna e se queixou que não dormia, daí o ortopedista deu esse remédio aqui. No cardiologista, ela disse que estava muito angustiada, ficava nervosa, deu esse aqui. No clínico geral, acho que ela está um pouco depressiva. E assim foram se somando medicamentos, né? E eu gosto de fazer tabelas para entregar para o paciente, para ele acompanhar, né? A primeira semana, segunda semana, Certo. ou às vezes até em dias, e a pessoa recebe, bota na geladeira. Cada vez que tu vai abrir a geladeira, tu vai saber como é que vai tomar, né? E a pessoa vai acompanhando. E a gente também consegue acompanhar isso pelo consultório, né? Deve ter algum aplicativo que já faça, se não tiver, o pessoal que é da área, por exemplo, uma startup de desprescrição está valendo muito, aí fica a dica, né? E aí, no 47º dia, porque eu fui retirando um pouquinho de um, depois um pouquinho do outro, e fui para ver o que sobrava, né? Quem é que era. Na conversa com a paciente, ela completamente um quadro realmente de Alzheimer, assim, desconectada, a memória se perdeu, e bastante apática. Eu fui retirando. 47º dia de retirada, eu não adicionei nenhuma, eu fui retirando, me liga a irmã com a seguinte fala: doutor, o senhor curou o Alzheimer da minha irmã. Olha só. E ela quer o apartamento de volta. Pois é, então. Obviamente eu não curei nenhum Alzheimer, não tem cura, não fiz a cura do Alzheimer. Né? Mas o que aconteceu? Eu fui tirando a medicação, ela foi ficando menos apática, menos abatida, mais ativa, a Mais memória foi conectada. recuperando pelas conexões que a medicação travava ela, e desapareceu realmente o quadro, sintomas que levavam a entender que era um Alzheimer. E aí, bom, agora vamos ver o que fica. Aí apareceu sim ansiedade, apareceu sintomas depressivos, a gente começou a focar bastante o tratamento no que era Fazer necessário. tratamento racional e do que é necessário. E nessa ideia de que ela queria o apartamento de volta, por essas coisas, né, que acontecem, né, a irmã que trouxe ela para o apartamento veio a falecer. Nossa. Por uma questão de infarto cardíaco, e aí ela acabou ficando com o apartamento da irmã. Então as coisas acabaram se organizando de alguma forma, né? Uma ajudou num momento, a outra... O universo organizou. É impressionante, né? Então eu guardo essa história, eu guardei esse número. 47 dias, eu ainda não tinha retirado toda a medicação, mas o Como suficiente para o cérebro retomar as condições de interagir, de se relacionar. Então, esse é um exemplo de um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né, com os nossos pacientes e poder realmente
ir atrás da informação, né? Como falou o Dr. Bruno, assim, vamos ver o que está tomando, o que está usando, por quê, desde quando, tu comentaste também. Porque né? Luciano, a gente tem uma coisa em clínica de dor, que o nosso tratamento desde 1993, desde as publicações de Kellett, né, o tratamento da dor, ele é multimodal. Correto. E o farmacológico, principalmente, é associar fármacos com diferentes mecanismos de ação, com menor dose, tendo menos para-efeitos, e uma somação pelo mecanismo de ação diferente. Então, para nós é chocante, porque se o paciente vem com aquela lista enorme, a gente vai acrescentar muito, né? Porque a monoterapia não é o nosso métier. E tu enfrenta muito isso, né, Luciano? E a gente tem a resistência do familiar e a resistência do paciente. Mesmo aquele paciente que é mais solícito e tal, ele fica meio assustado. Tanto do ponto de vista, estou mais doente, vou ter que tomar mais medicamentos, quanto do ponto de vista financeiro, né? Então, é um estresse para nós. Eu gostaria muito de, antes de começar, rever toda aquela coisa. Só que a gente, às vezes, enfrenta a coisa de não saber quem prescreveu, da família não querer que mexa, ou da gente não conseguir contato com os colegas. Ou manda daí, quando tu não consegue contato, manda uma carta, que tu nunca recebe a resposta. Né? Não mexa nas minhas medicações. Né? Então, para nós, assim, seria interessante a gente ter um norte para isso, não te parece, Luciano? Sim. Né? Como é que a gente faz isso, né? No dia a dia? Sim, na prática. Uhum. Como é que a gente poderia fazer isso? Quem é que assume isso? Isso, que sugestões vocês têm, né, nesse sentido, assim? Porque a nossa formação em dor e cuidados paliativos, a gente tem uma capacidade de grupo, né, uma formação profissional em grupo. Exato. Porque a gente aprendeu a trabalhar com os colegas da saúde mental, com os colegas da farmácia, com os colegas da fisioterapia, da educação física. Porque na dor crônica e nos cuidados paliativos, o tratamento tem que ser interdisciplinar. Então, para nós, isso fica mais fácil. Mas o geral do que a gente vê, né, na assistência aos pacientes é a coisa muito compartimentalizada. E os gestores de cada compartimento, de cada especialidade, mantendo um certo território, né? E a dificuldade, então, da gente conseguir essa unificação. Quando o Bruno falou ali de uma necessidade ou de um sonho que a gente tem, né, de ter uma informação unificada, né, de saúde. Quando a gente fez formação fora do Brasil, existiam em determinados distritos pacientes que carregavam o prontuário embaixo do braço e levavam ao atendimento. Óbvio que isso com uma cultura já, né, antiga e pré-estabelecida. Então, a educação faz muito parte nesse processo, né? Mas como é que vocês veem no dia a dia, assim, o que poderia ser prático da gente fazer na prestação de serviço de saúde? De todas as áreas, né? Porque a gente fez na Espanha, na Catalunha, em 1998, né? Até, Bruno, naquela época, já a farmácia clínica na Espanha era forte. Né? Tava aqui começando muito na América do Sul, aí o Chile era bem desenvolvido na época, mas o Brasil ainda estava engatinhando nessa época com farmácia clínica, mas lá era muito forte. E tinha uma coisa interessante no Instituto Catalão de Oncologia, que o setor de internados dentro do hospital era no mesmo andar do ambulatório. E tinha uma sala de recreação, inclusive que os pacientes internados conviviam com os não internados, que estavam esperando para... A sala de espera era uma sala de recreação. Era muito interessante. E as discussões pós-atendimento eram sempre com a presença do farmacêutico clínico, né, que virava tudo aquilo e dizia, não, aqui tem um problema. Né? Então, e aí, na Espanha, principalmente na Catalunha, tinha muito o médico de cabeceira, que era quem dava pau, né, o aval. Então, ia lá a informação do coisa. Daí, aquele paciente ele ficava esperando a definição do grupo, pós-consulta,
para sair com o prontuário dele com a receita que era feita pelo médico de cabeceira para ele pegar de graça em qualquer farmácia o medicamento, porque era doença crônica. Mas ele saía após discussão disso com a equipe ali. E não interessava se não estava o cardiologista e tal, tinha o farmacêutico que orientava, isso aqui não dá para usar. Né? Então a gente viu esses critérios, mas quando a gente chega aqui no Brasil, eu estou dentro do consultório e vou discutir com quem? Né? Por um paciente internado, talvez se faça diferente, né? Porque a equipe está toda reunida, tu pode fazer. Mas nós, dentro de consultório, como é que a gente lida com isso? Né? O que vocês pensam em estratégias para isso? Pois é uma questão bem interessante até o caso que o Dr. Eduardo trouxe, porque foi uma coisa um processo insidioso, né, que foi, né, aos poucos para paciente que, né, chegou a se confundir com Alzheimer, enfim, e é todo um processo progressivo até para as retiradas, né, diferente de uma internação que às vezes chega algo agudo, precisa ajustar. Uma questão que eu acho importante é a educação, assim, dos pacientes e dos familiares de entender, assim, essa questão das indicações de uso, né? Então, muitas vezes eles saem com aquela orientação, tem que tomar isso desse jeito, pega em tal lugar. Mas muitas vezes a indicação é importante, assim, né? Quando a gente faz essas orientações, por exemplo, de tabelinhas, alguma coisa assim, para entender e para justamente ver o momento que precisa pra entender por que tá ou tomando. não daqueles medicamentos, né? E entrando especificamente em classes que são mais graves, mas que tem um risco maior para idosos, né? Que é os medicamentos potencialmente inapropriados, tem várias listas já mais conhecidas, né? A primeira que surgiu foi a dos critérios de Beers, que foi feito lá nos Estados Unidos, que hoje em dia é atualizada pela Sociedade Americana de Geriatria, né? Que traz alguns exemplos de classes, como que tinha nesse caso do Dr. Eduardo, né? Benzodiazepínicos, né? A longo prazo, antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos de primeira geração. E aí a gente pensa, não é algo só de uso de prescrição médica, mas quantos desses não estão disponíveis no balcão ali, na gôndola da farmácia, né? Ou, quem sabe, no futuro até em supermercado, né? Dependendo das discussões que estão indo aí. Então, tem várias classes, principalmente essas que são mais sedativas, que dão efeitos anticolinérgicos mais centrais, como sonolência, às vezes tremores, que podem piorar alguma síndrome que aquele idoso possa ter, boca seca, né? E esses são alguns exemplos, né? Tem também o Stop Start, que foi feito pelo grupo europeu, então, que eles apresentam esses medicamentos potencialmente inapropriados, mas associado a alguma condição clínica. Então, não é que todo antidepressivo tricíclico é inapropriado. Não. No caso, antidepressivo para dor crônica ou para alguma situação é adequado. Então, acho que aí conhecendo, né, algumas dessas ferramentas, né, várias estão disponíveis, algumas já têm aplicativos, assim, né, não é essa coisa super, assim, de montar tudo sozinho ainda, né, mas que bom se fosse, que a né? gente consegue, e aí com o tempo vai avaliando, assim, com o tempo essas prescrições, mas acho que o principal, assim, que é dar o start é pensar no problema, né? Pensar que pode ser um problema, que nem no caso de vocês, né? Recebeu aquele paciente com aquela lista enorme, que vocês já vão precisar incluir questões em função do tratamento, Sim. né? E a polifarmácia também, ela é um conceito que eu vejo hoje em dia que não é só numérico, né? Mas é uma polifarmácia mais adequada. Então, se é uma pessoa que tem 4, 5, 6 problemas crônicos, ela vai precisar de 6 medicamentos, de 7, mas é tentar Quantidade não é o problema, é a qualidade e a indicação, né? Isso aí. Eu vou contar mais uma história, tá? Que é bom. Eu vou chegar mais perto. O pessoal reclama que eu tenho a voz baixa. Quando eu comecei a trabalhar com idoso no Lar dos Velhos, que hoje é Lar Maurício Seligman, eu comecei a trabalhar e as idosas reclamavam muito da minha voz, né? Tu fala muito baixo. E aí eu pensei, eu tenho que melhorar isso, né? Daí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Daí eu fui fazer
aulas de técnica vocal, porque como eu gosto de música, vou aprender a cantar. E aí eu sei, falo né? cantando. E aí eu posso ver, né? Imposto a voz. Isso, posição e tal. E foi bem interessante, né? Fui no aniversário do parentes do parente. Fui no aniversário sábado, agora não tinha karaokê. Fiz a melhor pontuação lá. Valeu a pena o Pô, investimento. Poxa, é isso aí, né? É isso aprendizado. aí. E o investimento em conhecer as ferramentas para desprescrição, né, doutor Bruno, assim, também vale, né? Mas o caso que eu ia lembrar, quando o doutor Bruno falou que tem medicamentos que se pode usar, então não é uma lista que diz é proibido, são recomendações, tá? Por exemplo, o benzodiazepínico, a recomendação é não se usar em idosos, embora se use mais em idosos, 14% a mais do que se costuma usar em adultos jovens, o que é um tanto chocante. É isso, chocante. porque os riscos são muito grandes, riscos cognitivos, dificultar a memória, riscos sedativos das quedas, atrapalhações, tira a atenção, enfim, várias dessas situações. Mas, lá no residencial, a gente teve uma senhora com Alzheimer já avançado, uma senhora acamada, sem vida de relação, que começou a ter trismo, bruxismo. E a gente escutava de noite o bruxismo da sala. Ela no quarto, de tanto que ela rangia os dentes, desgastava os dentes. Isso a gente sabe que também tem um processo que traz dor, traz desconforto. E a gente avaliou, bom, o que pode ajudar muito? Um benzodiazepínico. Bom, mas o benzodiazepínico pode diminuir a atenção e memória. A senhora já está com Alzheimer avançado, não é o caso. Pode propiciar quedas como um risco. Ela é uma pessoa acamada, então ela não vai se levantar, ela não vai cair. A gente só tem que manter os cuidados que a gente mantém hoje. Pode causar dependência. A senhora já está com 92. Nós vamos ficar preocupados que ela vai ter dependência daqui a alguns anos. Vai subir o morro para comprar benzodiazepínico. Então, não vai acontecer. Então, é uma situação que a gente utilizou o benzodiazepínico e trouxe um alívio, trouxe um conforto, e os riscos não faziam sentido na situação. É o peso clínico, né? Exatamente. Então, isso de tu conhecer bem a situação do paciente, tu pode determinar se essas ferramentas que a gente tem hoje são recomendações, se elas se aplicam ou não. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Choose Wisely Brasil. Até eu trouxe aqui a minha colinha da Choose Wisely Brasil, que todas são super práticas, né? Beers, Stopstat, enfim. E essa aqui também, é tu acessar o site Choosing Wisely Brasil, né? O Dr. Renato Bandeira, um geriatra que representa aqui no Rio Grande do Sul a SBGG na desprescrição, fez um trabalho bem legal. E tem 10 itens, 10 recomendações fortes em relação aos medicamentos em idosos, e não só medicamentos, inclusive procedimentos. Por exemplo, se tu já tem algum diagnóstico feito e tu tem uma expectativa de vida que não vai passar de 10 anos, por que tu vai continuar submetendo a procedimentos investigativos que não vão acrescentar nada no tratamento? Isso pode ser exames, por exemplo, pode ser uma tomografia, ressonância, enfim. Sempre pensar bem e pesar essas coisas antes disso. E é como foi feito com o benzodiazepínico dessa paciente. Exato. Né? Tu sentar e tu poder, o que fizeram lá na Espanha, senta e conversa, discute, troca que tá ideia. aqui isso aqui, né? Então, só para ter uma ideia, que não vou ler os 10, mas o primeiro diz assim, não prescrever um novo medicamento sem antes realizar uma revisão dos medicamentos em uso. Simples. Parece um ovo em pé, né? O cara diz ali que... Né? É que tipo o Kellett, quando propôs, que era um cirurgião, propôs para dor pós-operatória o tratamento multimodal. Ele disse, o tratamento consiste em associar fármacos com diferentes mecanismos de ação em baixa dose. Tu diz, que coisa genial, né? Para funcionar do que um. Então, tu tem menos para-efeitos do que usar um medicamento só. E tinha muito aquela coisa da neurologia, né? Que a neurologia, por um período, hoje não é assim, para tratar convulsão, o anticonvulsivante, ele era esgotado até a dose máxima, depois trocado. Tinha muito cuidado em associar por causa dos embotamentos e reações, porque eram fármacos difíceis de manejar, né? Então, realmente tem o contexto histórico, tem o contexto da simplicidade,
do pensamento, né? Por que tu vai acrescentar antes de avaliar as outras? Mas a dificuldade que a gente tem, né, eu repito, é autonomia para mexer naquelas coisas, né? Porque tem, às vezes, um apego que eu acho bom, né? Vínculo entre paciente e médico, que não mexe naquelas prescrições, né? Eu tomo há tanto tempo, eu não vou mexer nisso aí. E a família bate muito em cima disso, né? Então, a argumentação, às vezes, como tu falou, 15 minutos, é impossível mexer em qualquer coisa. Mas ela demanda um pouco de tempo também, né? Só que, no nosso caso, que tratamos dor, o tempo urge, né? Eu não posso ficar esperando muito, né, para acrescentar alguma coisa ali, né? E nós, em muitos casos, mexemos com opioides, né? Agora tem ainda, eu acho engraçado que o pessoal tem mais facilidade para, se tu prescrever um canabidiol com THC, eles não têm medo. Qualquer opioide já tem uma coisa. Então, a coisa do marketing em cima das situações também, né, nos chamam bastante a atenção, né, quanto a isso. E eu acho que, não sei se cabe essa pergunta, assim, se a gente pode listar medicamentos que são mais frequentes. Os benzodiazepínicos são uns, né, que são mais candidatos à desprescrição de uma forma... Na prática, vocês têm, assim, uma ideia de classe de fármacos, Eduardo? Sim, esses critérios, né, que o Dr. Bruno trouxe, né, Beers e StopStat, eles trazem a listagem por categorias, por classes. De forma geral, para facilitar o nosso raciocínio, tudo que trouxer potencial de queda está na lista. Todo potencial de queda. Pode ser porque baixa a pressão, pode ser porque dá sonolência, pode ser porque dá tontura, pode ser porque prejudica raciocínio. Todo medicamento que tiver um risco da pessoa cair vai estar nessa lista. Acho que é o mais prático assim, para a gente entender, né? Então, a gente vê os antipsicóticos em geral, né? Todos eles, né? E inclusive dos antipsicóticos, o FDA lançou um alerta, agora a data exata não vou saber, mas já faz mais de década isso, talvez mais de 2 décadas, o tempo passa. que é o cara assim, para pensar, opa. Antipsicóticos, eles estão no idoso associados a maior risco de infecção urinária, infecção respiratória e acidentes vasculares cerebrais. Então, a gente usa eles dentro de algo que tu falaste lá no início para outros medicamentos, assim, somente quando necessário, na menor dose necessária e descontinuar sempre que possível. Então, essa é a orientação. Daí, eu dou a sala de os alunos... tem um pega-ratão na prova lá, eles mas o senhor falou, professor, que não é proibido. Não falei que é proibido. Daí eu comecei a colocar no próximo slide, tem esse slide, né, assim, que é os riscos do antipsicótico. Aí eu boto um juiz fazendo o sinal do VAR. Olha, vamos pro VAR. É proibido? Vamos pro VAR. Né? É uma recomendação para ter esses cuidados. Né? Então, uma forma também ser super simples e facilitar o raciocínio, eu usaria isso. Né? Tem potencial de trazer queda por qualquer mecanismo que seja? Já é questionável. Começamos por aí. E acho que é bem interessante essa abordagem, porque as ferramentas servem como uma ferramenta, literalmente. É para nos auxiliar, mas nada é mais soberano do que a avaliação individualizada daquele paciente, né? Tem a questão das preferências. Então, às vezes, se é um medicamento que ele já usa há muito tempo, vai ter que ser muito negociada essa desprescrição, né? Então, tem um grupo que trabalha bastante desprescrição no Canadá, que eles têm o site theprescribing.org. Então, é bem interessante, eles têm 5 protocolos já publicados de antidiabéticos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, e é bem interessante que, é em inglês, né? Mas eles têm para cada protocolo como se fosse um material educativo para os familiares. Então, para tentar vender o peixe de por quê. Então, a questão do antipsicótico, né?
começa já falando assim, medicamentos que a gente usava antigamente, talvez hoje em dia não sejam mais necessários, né? Então, a questão do antipsicótico, é um paciente que estava com uma agitação, sintoma comportamental por um período, ele vai ser importante por um período, por mais que seja inapropriado, mas depois é importante Tem que ter repensar, né? essa reavaliação, né? E além dessas listas, é importante a gente pensar em medicamentos que estão já causando algum efeito no paciente, né? Assim, claro, ele é um alvo bem importante de desprescrição, né? Alguma possível duplicidade que não está muito bem esclarecida, né? Não no caso de vocês que utilizam, né, para dor diversos medicamentos para no caso deles, auxiliar, a né? interação, né? Isso, A que ela é interação- positiva, inclusive, né? Sim, mas caso. também a interação Negativa. negativa, Negativa. né? Aonde o medicamento pode aumentar a meia-vida do outro e com isso aumenta o efeito, né? O grande exemplo é o risco de síndrome serotoninérgica com alguns analgésicos, né? Que as pessoas têm, às vezes, aquela ideia da síndrome serotoninérgica, aquela plus, né? Não, são os pequenos sinais do início e tal que levam tu tem que chegar antes da coisa complicar, né? Mas realmente não é fácil. Não é fácil porque é bem isso, né? Quem é que vai abraçar isso? Eu não sei como é que vocês interferem, falando em farmácia hospitalar, junto com a farmácia clínica, vocês chegam a interferir na prescrição, na alta, numa avaliação? A ideia é sempre discutir, assim, né? Tanto durante a internação, né? A gente faz uso de algumas dessas ferramentas, um dia tem sistemas que auxiliam, a gente usa um sistema que já dá o alerta de quais medicamentos são inapropriados, interações graves como essa de síndrome serotonérgica, né? Uma farmacêutica que hoje mora no litoral, que era do Conceição, eu acho. Isso, a Ana Helena. É o sistema delas que nós utilizamos, inclusive. Não, a Ana Helena. Ana Helena. Ela o sistema deles que a gente usa, né? Então, é bem importante, assim, de ter essas ferramentas, porque nos embasa para justamente conseguir conversar e discutir com a equipe. E o mais interessante é que, às vezes, quem nos traz alguma questão é essa coisa da equipe multi. Às vezes é o fisioterapeuta que disse, olha, eu tô achando, né, esse paciente um pouquinho mais prostrado, não tô conseguindo tirar ele da cama. Às vezes a fono diz, olha, ele ficou mais sonolento, quem sabe a gente revisa alguma questão. Então, esse trabalho, né, em equipe é bem importante, né? E antes... Deixa eu interromper, Claro. doutor Bruno, porque isso, para nós médicos, para os médicos que estão assistindo, é muito importante. A gente vem de uma formação que, por alguma coisa cultural, nos faz pensar que a gente está acima dos outros e não é verdade. Não. E aí, muitas vezes, a gente deixa passar as informações super importantes. A fonoaudióloga, a fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, muitas vezes, que no dia a dia vai vendo as alterações, elas conseguem trazer informações sobre o tratamento, o medicamento que tu prescreveu. E com isso tu consegue fazer ajustes. Até porque eles têm mais tempo junto com o paciente, né? Exato. A intimidade é maior até. Em situações bastante específicas, né? A fonoaudióloga pode estar vendo com, por exemplo, o antipsicótico que começou a dificultar o exercício que ela está fazendo para deglutir. A terapeuta ocupacional diz, olha, com esse remédio, esse benzodiazepínico, ele não consegue mais concatenar aqui o quebra-cabeças que ele fazia. Sim, o fisioterapeuta, né, que diz, olha, ele está Enrijeceu. menos acordado, está mais rígido, está caminhando pior da semana passada para cá. O que está acontecendo? Então, é para que a gente valorize muito essas informações dos colegas que estão realmente podendo acompanhar mais de perto, como a gente não consegue. A gente recebe um consultório, sai do consultório e essas pessoas estão indo lá 1, 2, 3 vezes por semana acompanhando. Tinha um professor no passado que dizia assim, o profissional mais importante dentro do hospital é o técnico de enfermagem, que está com o paciente todos os dias. Né? Então, ele é a grande ferramenta, o grande interlocutor, muitas vezes, disso. Mas vem ao encontro que tu estava falando, que existe uma dificuldade ainda, né, de se valorizar os papéis dos profissionais. Todos somos importantes, em determinado momento algum ganha destaque,
mas todos são importantes. Exato. E dentro disso, tu falaste dessa fala do professor, vai ser o micro parênteses. Quando eu acordei do coma, uma história para um outro encontro nosso, eu acordei do coma assustado, porque eu tinha tubo por tudo que era lugar, né? Era no nariz para alimentação, era na boca para respirador, um monte de acessos e tal. Eu olhei, eu chamei quem é que estava do meu lado, o técnico de enfermagem. E aí eu me lembro que eu fiz assim, eu escrevi Eduardo, olhei o nome da pessoa e botei uma interrogação, né? Por que eu tô aqui? E a pessoa me explicou. É um acidente de carro, um atropelamento, um ônibus, e a pessoa me explicou. O conforto que me deu essa informação fez assim, entendi. Só saber, né, o que está acontecendo. Só saber. E a pessoa mais importante naquele momento foi o técnico de enfermagem. Tu sabe que tem... A comunicação é tudo, né? Eu fico pensando assim... como é que a gente pode ter uma estratégia para aproximar essa equipe médica, entende? Porque é muito... isso que tu conseguiu fazer com a paciente do apartamento ali, né? É uma dificuldade que a gente tem no dia a dia, né? Eu me sinto invadindo e, ao mesmo tempo, privando o paciente de um bom atendimento, né? Mas eu não posso obrigar o colega a revisar a parte dele ali, né? E eu fico amarrado na minha prescrição, né? Então... É uma barreira ética. Existe uma barreira ética. E como é que se quebra isso? Quais seriam as estratégias para se fazer isso? Né? Porque tu vai ter que comprar essa briga em algum momento. Né? E só deixa eu acrescentar, dentro da pergunta do João, uma coisa é dentro de uma instituição onde talvez o processo seja mais facilitado. Né? Nunca é fácil, mas mais facilitado. Mas no mundo privado ou ambulatorial ou assistencial não hospitalar, né? São dois universos... bem distintos. E às vezes tu não quebra. Às vezes não tem como quebrar. Eu tenho uma paciente que eu atendi e que o médico especialidade tá me falando, homeopata. O homeopata prescreveu uma série de vitaminas, que é uma das orientações da Suzy Wiles Brasil, a não necessidade de vitaminas se a pessoa se ali tem a via oral preservada, se alimenta bem. Uma série de vitaminas que poderiam estar trazendo algum sintoma, alguma interferência nos outros medicamentos, e alguns desses hormônios mais que está se usando, a medicina não tão tradicional está usando de forma equivocada, e aí eu questionei o colega, né? E de uma forma bastante, usando toda a diplomacia que me confere, né? Dizendo, olha, eu estou atendendo a paciente tal, tá assim, eu estou pensando o quanto talvez se pudesse modificar um pouco aqui. E a resposta do colega foi assim, o catedrático lá em cima, ou acima dos deuses lá, dizendo... A frase inicial da conversa foi assim: eu tenho tal e tal e tal informação, foi por WhatsApp, então mandou um currículo assim, eu sei o que eu estou fazendo, e não se tem que mexer, não se preocupe com isso, fique no teu espaço. Não deu nenhum tipo de abertura para diálogo. E aí o que tu vai fazer? Então eu acabei conversando com familiar, disse, olha, a situação é essa, eu tenho minha opinião, o colega tem essa, então acho que a gente poderia rever, mas enfim, vocês que estão conduzindo isso, tu apresenta a situação, né? Diálogo sempre, o que não quer dizer que sempre se resolve com diálogo. Algumas vezes não, faz parte. Não tem, né? E para a gente ir fechando esse papo, que seria papo para umas 2 semanas aqui divagando sobre esse assunto, né? E, inclusive eu queria abrir um parênteses, né? Tu que é diretor responsável por uma casa de longa permanência, né? Deve ter problemas desse tipo quando tu tem médicos assistentes de pacientes que moram lá e que não estão presentes, não acompanham o paciente como deveriam acompanhar. Tu deve ter esse tipo de vivência também
Ou tu não tem... Não, tem sim. É um pouco facilitado porque o colega, em geral, entende que, como tu tá lá todo dia, né? No caso eu moro lá. Tá vendo. Não tem como, né? Assim, de manhã, tarde, noite, fim de semana, feriado, tempo inteiro. Mas como ele percebe isso, que tu vai estar mais lá, isso quebra um pouco, né? O ranço, assim, né? Então tu consegue dialogar um pouco mais. Mas existem situações que realmente tu tem que abrir o diálogo para poder chegar e poder mostrar, olha, realmente aqui nós temos uma situação que eu vou precisar modificar um pouco e tal. Eu te digo que esse não é um grande problema. Acho que a gente consegue construir porque se torna a casa da pessoa. E tu estás na casa da pessoa. Então, o profissional, o colega entende isso e acaba flexibilizando bastante. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno, então. Uma coisa é assim, né? Entre os iguais, entre os pares, fica uma coisa teoricamente mais parelha. Na conversa, no entendimento, seja lá no que for, né? Mas quando a gente tem um profissional de uma outra área, né? Como um farmacêutico clínico, com capacidades imensas e que ele detecta e tem que chegar. Bom, a comunicação é a ferramenta, mas como é que tu vê numa instituição, principalmente pública, esse tipo de relação, né? Entre os profissionais para um benefício do paciente, a desprescrição e assim por diante. É bem importante, né, a comunicação, porque o paciente, ele é único, né? Ele não é meu, ele não é do Eduardo, não é, né? Ele é dele. Ele é dele mesmo, né? E naquele momento ele está na instituição e todos estão trabalhando em prol de melhorar a situação do paciente. Acho que é bem importante a comunicação ser assertiva numa forma de explicar o motivo, né? Mostrando evidências, às vezes a linguagem para a gente conseguir e se entender, não assim de iguais para iguais, porque são categorias diferentes, mas que todos estão falando a mesma língua, né? Então, olha, a gente consegue discutir porque por esse tal motivo, né? Vendo a situação que ocorreu com o paciente, né? O paciente, por exemplo, começou a ter uma retenção urinária, e aí a gente foi revisar ali a prescrição, ele estava com cialorreia, iniciou com uma atropina pontual e já estavam quase fazendo exames investigativos de infecção urinária. Então, é de explicar embasando com a própria situação, assim. Na instituição é mais fácil, porque toda a equipe já está acostumada, né? No setor privado ou fora, por exemplo, quem faz farmácia clínica em farmácias, né? Em drogarias, em consultórios ou em ambulatórios. A gente tem alguns cursos que fazem recomendações bem isso de por escrito, assim, né? De contar toda a situação ali, o que aconteceu, né? O que foi identificado e qual a conduta, assim, né, sugerida, né, com base nisso, e para ter essa comunicação mais assertiva, né? Tu falaste da atropina, eu lembrei de algo bem importante, que é uma dica, assim, que foi um aprendizado de todo esse tempo que eu tô lá no residencial, né? Sempre, na medida do possível, aonde tem pessoas que vão estar cuidando da tua medicação, isso pode ser uma instituição longa permanência, isso pode ser em casa, pode ser no hospital, evite soluções líquidos, evite. Porque é muito difícil, às vezes, assim, uma gota de alguns medicamentos é muito, uma gota a mais. E daqui a pouco tu vai lá e começa a pingar, né? Isso eu aprendi também porque eu ganhei um aquário uma vez, uma amiga minha, com peixe beta, e aí eu tinha que pingar toda semana, não sei quantas, 40 gotas, e mede pH, assim. Eu chegava em casa cansado, né? E aí eu já, acho que vai, isso aqui, acho que foi os 40. Pronto. Bom, tem lá a medição do pH, isso tu acompanha. Agora, tu fazer isso com um haloperidol, faz isso com clonazepam, no outro dia a pessoa não acorda. E mais, para controle, assim, dizer a pessoa está tomando certo. Ok, tu vê, a caixa, o blister tem 30 comprimidos, começou dia 1º, dia 30 foi o último, beleza. Como é que tu faz com as gotas? Tem o cálculo, tu pode fazer ml, mas, poxa, mas é mais difícil. E geralmente o frasco... Para nós leigos que não somos farmacêuticos, é exato, né? E o frasco também. Tu não enxerga dentro também, né? Então,
uma dica, assim, evitem, Não, sempre que é uma possível, boa trocar dica prática. soluções por comprimidos, né? Isso a gente consegue saber melhor, assim, o que realmente está sendo usado. E já entra daí a dificuldade da deglutição em alguns, né, cara? E sonda, e gastrostomia, e toda aquela confusão, né, cara? Quer dizer, é avaliação individual, tentar o mínimo possível de agregar complicadores, né? Existe, assim, um tempo que se poderia colocar como um tempo para uma revisão de rotina, alguma coisa desses fármacos? Se poderia ter esse tempo? Existe? Individualizado. É individualizado. Vai ter pacientes que pode acompanhar a cada 6 meses e vai ter pacientes que no mês seguinte já tem que mexer porque está dando chabu ali. Exato, né? Então vai ser muito, pelo menos sei, doutor Bruno, a tua ideia, mas assim, vai muito particular, né, de cada situação. Acho que isso talvez seja uma outra coisa muito importante, assim, a gente que lida então nisso de ajudar o paciente através de medicamentos ou investigação, exames, primeira coisa é saber bem sobre a nossa área, né? Ser conhecedor da nossa área, das doenças da nossa área. Segundo, ser conhecedor do paciente. Quem é o paciente, a história dele, os medicamentos que usa, as doenças que já teve. A gente pode pensar muitas vezes cálculo por peso e altura também, que é a absorção. Como é que está o rim, como é que está o fígado. Exato. Para que a gente possa, então, tendo conhecimento. Eu me lembro, a última história que eu conto. Eu me lembro um congresso da SBDG que eu fui, que tinha um momento que é o laboratório que apresenta algum produto, e era o almoço no meio, servia um sanduíche e tal. E depois era um momento não patrocinado, mas ficou muito claro que era patrocinado. Assim, para quem conhecer, isso que está patrocinado. Terminou a apresentação do colega, eu perguntei, não, o senhor falou desse medicamento que esse é o mais seguro. Na verdade, ele falou dos medicamentos antidepressivos em geral e de um medicamento especial. Então, estava muito escancarado. E falou que esse é seguro e tal, né? Ele disse, não, esse é seguro, pode iniciar já com a dose máxima. Sim, mas eu estou querendo lhe dizer que o corpo do paciente muitas vezes não é seguro. O medicamento é sensacional. Agora, o corpo do paciente, o cara tem uma hepatite, tem uma má absorção intestinal, tem uma nefropatia, já muda completamente. Ele não é bom para o medicamento. Uma dose de 100 para uma pessoa que tem um fígado e rim funcionando bem é diferente de uma pessoa que tem um comprometimento e isso vai se acumulando no organismo, intoxica, enfim, né? Então, conhecer bem a área que tu está trabalhando e conhecer bem o paciente que está chegando para ti. E acho que conhecer o paciente no ponto de vista até do próprio paciente, né? A gente recebe pacientes na emergência internando com hemorragia digestiva por uso de anti-inflamatório. E às vezes já falam, meu Deus, uso irracional. E aí o paciente estava usando porque estava com uma dor na lombar crônica, não conseguiu acessar no sistema de saúde, ele resolveu do jeito dele. É um comprimido. Que a nossa sociedade é medicalizada, né? Então é difícil, né? A pessoa vai na consulta, sai triste se não sai com uma receita ali, né? Exato. Então, de entender o motivo do paciente, né? Então, olha, ele chegou com essa hemorragia, mas olha toda essa questão por trás, né? Eu vou romper aqui. Tem mais uma história, posso? Pode. Uma das recomendações aqui da Choose Wisely no Brasil está na contenção mecânica para pacientes agitados e uso de medicamentos, tipo benzodiazepínicos, para paciente em agitação psicomotora. Que pacientes estão passando por um delírio, que é aqueles casos que tem uma causa orgânica por trás, é uma infecção respiratória, urinária, é uma desidratação, é um desequilíbrio, em geral metabólico, alguma coisa acontecendo. No início dessa semana, no residencial, a gente teve que fazer uma reforma num quarto e trocamos um senhor com Alzheimer para outro quarto. Isso durante o dia. De noite o pessoal me chamou para dizer, doutor Eduardo, ele não aceita a medicação, ele está agressivo com a gente, o que a gente faz? Vou aí ver. Aí cheguei lá para conversar com ele, e esse é um cara que é amigo meu de antes dele ir para lá, então eu já conheço muito a história dele. Sentei do lado dele e daqui a pouco eu entendi que ele estava confuso.
Eu levei ele até o outro quarto, mostrei, olha, nós estamos fazendo uma reforma aqui, então isso pode estar atrapalhando um pouco, por isso tu foi para outro quarto, lembra que tu passava aqui? Ele, era por aqui e tal. Bom, aí eu entendi também que a gente precisava tirar o foco dele, né? E liguei a TV, já eram umas 10h30, 11 da noite. Vamos ver se tem algum futebol, né? Porque ele gosta de futebol, né? Colorado sofrendo que nem eu. Às vezes é pior ligar a TV. Não, mas eu liguei, botei lá no YouTube, final de França e Argentina da Copa do Mundo. Olha essa final, vamos ver aqui os melhores momentos. Começamos a assistir, né, e comentando, né? Olha só o Messi, os lances. Aí ele, olha só, que legal, tal. Me deu fome agora. Eu chamei, olha, trazem um sanduíche, né, um café com leite, já traz a medicação dele também. Foi tudo tranquilo. Veio, ele botou o medicamento, ele contou, 7, né? 7, tá bom, tá, ok. Resolvido. A agitação psicomotora a gente consegue resolver muito no manejo, sem o uso químico. Não precisava sedar ele. Não precisava. Que, aliás, ia durar a sedação e ia trazer outros problemas. Sim, uma cascata, né, de acontecimento. E aí a gente conseguiu romper aquele momento de confusão, né, dando informação dentro do que já era o cotidiano do paciente, informando, tranquilizando ele, e funcionou muito bem. Então, uma outra questão na desprescrição é que tem muita questão de manejo que funciona melhor do que remédio. Sim. Pessoal, vamos para as considerações finais aí, que o tempo urge, como diz o outro, né? Esse é um assunto que eu vejo falar em urge, né? Um assunto urgente para consultório, cara, né? E queria começar com o Luciano, assim, as tuas considerações finais, Luciano. O que tu depreende, o que tu pode resumir disso, né? O que tu está levando para o nosso consultório, assim, para o atendimento de pacientes idosos crônicos com dor crônica? Trazendo um dado, né? 70% da dor crônica no mundo é manejada farmacologicamente, né? Então, a gente vai usar. E é claro que a gente tem que ter a expertise, saber o que está fazendo, conhecimento, né, da área, conhecimento do paciente. Nós buscamos os contatos os mais razoáveis e com diplomacia e assim por diante, né? Mas é muito importante saber que a comunicação, tanto médico-paciente ou profissional com o paciente, né? Vamos dizer assim, que não seja só o médico, que é o farmacêutico que está lá, que é o fisioterapeuta, né? Essas coisas todas são importantes para que a gente possa não trazer acúmulos ou manejos, às vezes, que são mais facilitados, como tu falou por último, Eduardo. Manejo não farmacológico, né? De situações, às vezes, que parecem extremas. É mais fácil, às vezes, a gente usar a farmacologia, certo? Então, se a gente conhece os nossos pacientes, e pacientes de dor crônica, são pacientes que a gente também tem uma certa continuidade de acompanhamento, inclusive de amizade, né? Que a gente vai fazendo com esses pacientes. Fica mais fácil ao nosso olhar isso, né? O que a gente nota de mais dificuldade é pacientes talvez que a gente ainda não conhece, ou seja, os pacientes novos na clínica de dor, por exemplo, e saber o histórico, né? Por que usa 3 medicamentos que vão agir em cognição? Por que usa mais 2 ou 3 que vão agir em determinada patologia orgânica? Quem é que está comandando isso, né? Quem é que está... Quem gerencia, na verdade. Né? Eu sempre penso assim, quando eu falo dos meus grandes amigos geriatras, assim, o geriatra é um baita de um gerente de saúde. Que eu acho que era o termo que eu gostaria de ouvir, sabe? Que a gente forma um gerente. Que não precisa ser médico, né? Mas tem que ter formação, que tem que ter conhecimento, para ajudar a gente a não ter sobreposições inúteis, com riscos aumentados. E, normalmente, o que vocês comentaram, principalmente na queda, que é um dos alicerces para as escolhas, vamos dizer assim, um paciente idoso ele não tem reserva orgânica. Então, é muito bacana quando a gente vê no consultório um paciente de 90 anos com autonomia, que dirige, que vai ao supermercado, ao cinema, isso é fantástico. Mas se ele quebra um fêmur por causa de uma sobreposição de prescrições, é muito raro que ele volte ao mesmo nível que ele tinha de autonomia do que ele tinha ali atrás. Né? Então, são coisas assim que a gente leva. Né? A gente não quer ser nocivo ao paciente, a gente não quer trazer mais fator de risco. E muitas vezes a gente está ali naquela corda bamba.
Mas é muito importante a conversa, é muito importante o conhecimento, é muito importante, principalmente a gente que está mais acostumado com tratamento interdisciplinar. Para nós fica facilitado. A nossa grande dificuldade é um paciente não institucionalizado, onde o universo, então, é muito maior. E o paciente institucionalizado, eu acho que o universo é um pouco mais, quando a gente fala em pesquisa, mais controlado. Né? Mas é fundamental para a gente. Né? Fundamental. E Bruno, nosso novo grande amigo Bruno. Professor Bruno. Bruno, já te agradecendo pela presença, lógico, aqui, mas queria ver tuas considerações finais. O que você gostaria de deixar de mensagem para quem quer começar a fazer, né? Quem abriu os olhos para desprescrição? Pois é, eu acho que quando a gente... Tudo que a gente conversou aqui, né, as histórias do Dr. Eduardo, a gente vê que uma coisa que faz muita diferença é tempo. A gente tem que ter um tempo para se dedicar, né? Então, né, vocês nas consultas vão ter que ter um tempo para revisar a prescrição. Tem que né? se motivar para isso. E para também conseguir estudar e fazer essa avaliação de uma forma mais individualizada mesmo, né? Porque sem isso a gente não vai conseguir os resultados que a gente espera para o nosso paciente. Então, a gente vai ter que despender um tempo, né, fazendo a revisão, orientando o paciente, orientando o familiar, convencendo, né, muitas vezes. Então, acho que isso para mim é um ponto chave assim desse processo, né? Tudo que é novo, que a gente vai iniciando, a gente vai ter que ter um tempo. Hoje em dia tem ferramentas que nos auxiliam, inteligência artificial, testas generativas, dá para dar uma testada ali, às vezes otimiza o tempo numa coisa aqui e a gente consegue, né, dedicar o tempo ali com o paciente, né, fazendo a nossa atividade. Esse não tem robô que faça, não tem tecnologia, então a gente vai ter que despender o nosso tempo. Muito obrigado, doutor Eduardo. De uma forma muito simples, em desprescrição, a maior parte das vezes, menos é mais. Eu acho que esse é um pensamento que resume tudo. Isso ajuda bastante, né? E vai ser a última história porque vocês vão terminar o tempo, né? Colega nossa aí, no mês passado, uma amiga dela pediu se ela não tinha um Rivotril para levar para ela. Disse, eu vou passar na farmácia e te levo. E aí ela foi na farmácia para comprar, comprou o Rivotril, quando foi atravessar a rua, tropeçou e caiu, teve uma queda. O clonazepam, benzodiazepínico é algo que a gente tem que pensar muito bem antes de receitar para os pacientes. É legal, o efeito imediato da ansiedade. É o que tu está falando agora, é o efeito imediato. Isso. A gente tem que ver o depois. Tem que pensar depois, né? No caso dessa colega, ela não precisou nem tomar. Ela pegou a caixinha e caiu. Vê o quanto faz mal. Se não tivesse a prescrição, ela não teria caído. Muito bacana. Pessoal, agradecer demais aqui os nossos 2 ilustres convidados, que vão ser convocados novamente, né? Em algum momento. Tu já viu que ele já foi, tu vai ser também, Bruno. Agradecer meu parceiro Luciano aqui, sempre junto aí nas atividades do Projeto Educador. Dizer que essa é a função do educador, né? Essa gravação que está sendo feita aqui em vídeo, áudio, né? Que vai estar no podcast do Projeto Educador, que vai estar no canal do Simers como vídeo na íntegra. Isso aqui é para os médicos também. É para os profissionais, que pode ser uma abertura, uma porta, uma janela que se abre para esse problema que é a polifarmácia e os riscos que os nossos idosos estão correndo. Então, queria agradecer demais assim, essa parceria que está sendo sensacional com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e convidar vocês, né, para sempre acessarem aí o canal do Simers, que também tem outras produções maravilhosas. Agradecer aqui ao pessoal aqui em nome da nossa produtora Cláudia Freuri, e convidar vocês a acessarem todas as mídias ali, tanto do Simers quanto do Projeto Educador, para ter as informações sobre psicoeducação em dor. Até breve para todos. Tchau.